E a gente já passa a palavra agora para o nosso querido companheiro Cal Mascarenhas, né, que está tendo a delicadeza de estar entre nós nessa noite para trazer a sua mensagem. Cal é um amigo querido da nossa casa e é com muita alegria que a gente recebe esse parceiro. E bonito, viu? Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite a todas e a todos. Boa noite a quem está aqui presencialmente, boa noite àqueles e aquelas que estão nos assistindo através das redes sociais, boa noite aos encarnados e aos desencarnados. Estamos num centro espírita. Se você está sentado ao lado de uma cadeira vazia, saiba que esta cadeira pode não estar vazia. Aí pode estar alguém que você trouxe para cá, ou aí pode estar alguém que te trouxe para cá. Não saberemos. Mas o importante é que as informações que aqui eu quero compartilhar com vocês são buscas, são também indagações, são pesquisas da minha vida, não apenas dentro das estradas espirituais, mas também dentro de outras linhas de pensamento. Algumas delas são bastante especiais para mim, como a programação neurolinguística, também conhecida como PNL, o coaching e a própria filosofia sob o seu ponto de vista mais prático. E eu gostaria de dizer que nos últimos 15, 20 anos, eu tenho feito muitas interseções, muitas pontes do pensamento espiritual com essas outras estradas que eu venho pesquisando. E a ideia é: nós somos seres humanos que podemos aprender a partir de muitos mestres. Nós somos seres humanos que podemos nos transformar a partir de várias buscas em áreas diferentes. Ai daquele, ai daquela que se habituar a procurar apenas uma fonte de conhecimento. É importante que abramos a nossa mente e possamos investigar a busca da verdade, a busca do conhecimento em todo lugar onde isso seja possível. Hoje, em especial, eu quero falar sobre ira e desespero. Pode parecer estranho, né? Mas eu gostaria que colocássemos à frente dessas duas palavras a palavra adeus. Adeus à ira, adeus ao desespero. Aliás, quando tratamos dessas duas inquietações humanas, nós podemos, neste lugar, receber muita informação preciosa. Muitas são as pessoas que estão vindo aqui justamente para deixar escoar a ira das suas vidas. Essa ira pode ser representada, por exemplo, por uma mágoa ou um desejo de vingança. Essa ira pode ser a sensação de descontentamento que surge quando alguém faz alguma coisa com a qual nós não concordamos, ou até mesmo quando alguém pensa, decide, escolhe algo que para nós é diferente daquilo que consideramos o melhor. Aliás, é muito comum nesse momento que o nosso país está vivendo, momento de eleição ou pré-eleição, de busca de um candidato que possa representar, ou uma candidata que possa representar os nossos anseios. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que têm posturas, pensamentos políticos diferentes do nosso. E é um exercício constante de respirar fundo, para não ser levado a sentir-se irado com o fato de alguém não ser igual a gente. De não sentir-se incomodado simplesmente porque esta outra pessoa pensa de forma diversa, ou até mesmo pensa exatamente o oposto que nós. Aliás, só para ter uma noção, quantas pessoas são levadas aqui, presentes, a sentir-se muito incomodados quando alguém fala sobre uma posição política contrária à sua. Vamos ver quantos têm coragem de dizer: eu me sinto incomodada, eu me sinto... Beleza, vamos dar adeus a essa sensação. Uma das coisas importantes é observar o senso de alteridade. O que é o senso de alteridade? É perceber o outro, a outra pessoa, como um legítimo outro,
Ser um legítimo outro significa que esta pessoa tem o direito de pensar totalmente diferente daquilo que nós pensamos, da forma como nós pensamos. E o outro ponto que eu queria tratar aqui é a questão do desespero. Quantos de nós também têm a alma bombardeada por essa sensação de não sei agora o que vou fazer? Sinto-me perdida, perdido, o chão abriu e eu não sinto lugar firme para pisar, porque o desespero me sequestrou. E essa sensação é uma sensação que nos tira de um caminho, muitas vezes, ético, de um caminho de retidão. Quantas pessoas assumem que fizeram determinadas escolhas equivocadas na vida, porque se sentiam como desesperadas. Achando, entretanto, que ao dizer, eu agi por causa do meu desespero, ela estivesse se isentando do caráter ético da sua decisão. Porque, mesmo desesperados, nós podemos fazer algumas escolhas, que são aquelas escolhas que se coadunam com os nossos pensamentos éticos, com os nossos pensamentos morais. Não caberia a nós fazer coisas absurdas e depois dizer, eu estava desesperado. Essa situação pode ser costumeira em muita gente, mas não é o que a gente quer para a nossa vida. Não é o que a gente quer, fazer escolhas equivocadas e depois se colocar numa posição de isenção de responsabilidade, dizendo que foi pura e simplesmente por conta do nosso desespero. Mas eu quero trazer aqui observações, ideias que podem nos ajudar nessa busca de caminhos para poder dizer adeus à ira e adeus ao desespero. Vamos primeiramente observar que quando nós falamos sobre espíritos evoluídos, seres espirituais que estão, digamos, em patamares muito elevados no âmbito da hierarquia evolutiva, eles já viveram muito, eles já cresceram muito, sejam pessoas que estão ainda aqui no planeta ou pessoas que já estão do outro lado. Quando pensamos nesses seres, nós os vemos como sendo sequestrados pela ira? Acho que não, né? Nós os vemos sendo sequestrados pelas sensações de desespero? Também não. Nós percebemos seres espirituais evoluídos como seres muito mais zen. Ou talvez seres que estão com um processo de administração adequada das suas emoções. Eu usei com muito cuidado essas palavras, administração das emoções. Por que será que eu não usei seres que têm a capacidade de controlar suas emoções? Porque por tudo que eu tenho pesquisado, tanto na programação neurolinguística, como na filosofia, como na neurociência, é um erro quase que unanimemente reconhecido, dizer que nós podemos controlar emoções. Emoções não se controlam. Emoções surgem, brotam, aparecem. E nós vamos fazer o quê? Administrar essas emoções. Nós vamos saber como gerenciá-las, saber o que fazer com elas. E quando nós estamos falando sobre ira e desespero, essas duas inquietações da alma podem estar muito bem assentadas justamente em emoções que a gente não está conseguindo fazer o quê? Administrar. 5 são chamadas as emoções básicas do pacote humano. Você veio com essas emoções. E eu não estou falando apenas para nós que estamos aqui no mundo. Essas emoções também estão nos seres que não têm mais carne e osso. São seres que estão vivendo sua vida espiritual. Observem essas 5 emoções e vamos conversar sobre elas. E elas, curiosamente, compõem um acrônimo com a palavra trama. A palavra trama, na qual cada uma das cada uma das letras dessa palavra representa uma inicial de uma emoção básica humana. A começar pela letra T, de uma emoção muito básica que todo ser humano sente, seja ele
aqui presente de carne e osso, ou para alguém que já desencarnou. Que emoção é essa que é básica, que todo mundo sente, que começa com a letra T? Beleza, eu já estava ficando triste por não ouvir a voz de vocês. Tristeza. Tristeza. Será que faz sentido dizer que todo ser humano, sendo humano, sente tristeza? Em algum momento da vida? Ou já sentiu, ou sente mais, ou sente menos, ou vai sentir? Podemos dizer isso com certeza? Tristeza faz parte da nossa vida. Aliás, há algumas composições musicais que dizem que tristeza não tem fim. Felicidade, tristeza não tem fim. Muito bom esse coro, excelente coro. E aí, alguém pode dizer, mas Cal, é errado ter tristeza, a gente já tem tanta coisa boa na vida, coisas para fazerem a gente comemorar, celebrar. Por que diabos a tristeza vem surgindo na nossa vida? Porque ela é humana, porque ela faz parte da nossa condição de ser gente. Ela não é boa nem ruim. Como assim não é boa nem ruim? Olha, a tristeza pode ser um movimento interior que ajuda você, por exemplo, a fazer reflexões sobre sua vida. Observe que pode haver muita gente que fica enebriado de alegria e porque só está o tempo todo na alegria, não observa o que está acontecendo de complicado dentro de si. A tristeza pode trazer para você uma espécie de aviso que ele diz: olhe para dentro, miséria. Tem alguma coisa complicada na sua vida? Olhe para você, investigue o que há dentro de você, olhe suas sombras, observe o seu mundo de dentro. Pode ser equivocada, logicamente, a sua ação sobre a tristeza, ou seja, não a tristeza em si, mas o que você faz com ela. Vamos imaginar que uma pessoa sente a tristeza e essa tristeza a leva ao desespero. Essa tristeza leva essa pessoa a, por exemplo, ficar presa em si. Ela não consegue mais olhar nada à sua volta. Ela não abre espaço para outras sensações, emoções e sentimentos humanos. Ela não se liga a qualquer outro tipo de realidade porque ela está dentro da sua tristeza. Aí poderia até mesmo ser um caso de uma depressão, que é algo que vai ser tratado porque é doença, precisa de um apoio médico, farmacológico em muitos momentos, e às vezes não só terapêutico, mas não só psicoterapêutico, melhor dizendo, mas também de um apoio da medicina. É possível termos ajuda num centro espírita para uma pessoa com uma tristeza muito forte? Óbvio. Mas se a pessoa já entrou numa dimensão de uma depressão, ela precisa de um apoio profissional. E essa tristeza não é, como disse, a única emoção básica humana. Existem outras, mas ainda gostaria de explorar essa questão da tristeza. Imagine, por exemplo, uma pessoa que diga: eu nunca tive tristeza na minha vida. Eu sempre sou feliz, sorridente e alto astral. Mentira. Mentira. Já, claro que sentiu. Pode ser que essa pessoa esteja passando uma borracha nos eventos tristes porque ela não quer ou não tem condição de observá-los. Às vezes ela leva a tristeza para onde? Para baixo do tapete e vai acumulando essa tristeza, e essa pode ser a pior das suas decisões, porque se ela encarasse essa tristeza de frente, ela poderia fazer um bom uso dessa sensação. Como podemos falar em um bom uso da sensação de tristeza? Mais uma vez, autoconhecimento, investigação do seu mundo de dentro. Outra coisa, perceber o que está errado na sua vida. Outra coisa, use a sua tristeza para compor. Vocês já viram que muitos artistas criam maravilhas quando estão tristes? Aí você ouve aquela música e diz: ah não, a pessoa quando criou aquela música estava muito alto astral, muito feliz. Aí você vai conversar com o sujeito e ele diz assim: não, eu estava super triste. E a música saiu. É muito natural que isso aconteça.
use a emoção, não seja usada ou usado por ela. Qual seria então, na trama das emoções básicas, aquela que começa com a letra R da trama? Raiva. É muito comum que nós, cristãos, espíritas, pessoas que estão se sentindo num patamar mais elevado, costumem dizer: eu não sinto raiva, eu sou um ser humano evoluído, não sinto mais raiva. Essas coisas são para pessoas menores, pessoas que não atingiram o meu patamar. E eu gostaria de saber de vocês, quantos dos que aqui estão já sentiram ou sentem de vez em quando uma raiva terrível? Fiquei preocupado. Olha só, mantenha a mão levantada. Olha para isso, quanta gente enraivecida. Que maravilha! Que maravilha de coragem, né? Uma coragem e tanto para se dizer: sou gente e vivo dentro de mim tudo o que gente vive. Observe, por exemplo, uma fala de um teólogo francês chamado Teilhard de Chardin, que costumava dizer: nós não somos seres humanos crescendo a partir de experiências espirituais. Pelo contrário, somos seres espirituais crescendo a partir de experiências humanas. E olhar para a nossa raiva não significa que precisemos ser sequestrados pela raiva. Uma pessoa que é refém das suas emoções poderá, logicamente, descambar para o terreno do infortúnio das escolhas menos interessantes. Por exemplo, uma pessoa que fica com raiva e não sabe administrar essa raiva, descamba para a ira. Se enfurece e pode fazer o mal para alguém. Então, se eu digo não sinto, não sinto, não sinto, quando essa coisa aparece em mim, eu escondo. Se eu digo eu não posso sentir isso porque isso é ruim, quando isso aparece, eu tenho vergonha, eu tenho uma sensação ruim com isso, então eu enfio essa sensação nas mais profundas sombras do meu ser, e essa coisa vai ficando escondida. É terrível quando vamos jogando para dentro de nós essas coisas feias sem olhar para elas. Quer ver um fator maravilhoso de abertura de espaço para processos obsessivos? É fazer de conta que não sentimos nada de complicado, fazer de conta que não temos nenhuma dessas coisas, e aí justamente nesse momento, quando essas coisas aflorarem, eu estou abrindo portas e janelas para processos obsessivos bastante pertinazes, bastante complicados. Faz sentido para vocês? Porque se eu digo que eu não tenho, porque eu não quero enxergar, o que é que acontece? Eu não enxergo. A minha raiva chega, eu digo: não estou sentindo isso, isso não é para mim, e faço de conta que não existe. Fazendo de conta que não existe, isso deixa de existir, gente? Sabe aquela pessoa que diz assim: eu não vou fazer os exames que o médico passou, não vou fazer os exames, ele passou aí uns exames, tem uns exames de imagem, tem uns exames de sangue, mas eu não vou fazer não. Sabe por quê? Porque quando a gente faz esses exames, aparece um bocado de coisa ruim. Tem gente que fala isso. Quer dizer, a culpa é do exame. Entende? E aí, a pessoa, por não enxergar essas coisas ruins, elas deixaram de existir? Não, elas continuam lá dentro. Elas continuam existindo. Vamos fazer alguma coisa com isso, vamos olhar para isso. Olhar para isso não significa ser levado de roldão pelo que isso significa, mas ter respeito humano à nossa humanidade. Somos gente e temos coisas que a gente tem. Às vezes, o melhor a fazer com a nossa raiva, para não cairmos na ira, não seria guardar, seria, por exemplo, verbalizar, escrever, procurar ajuda. Uma coisa, por exemplo, que é muito interessante quando nós estamos sentindo raiva de alguém, raivinha ou raivona, pode ser falar para a pessoa. Vamos imaginar que eu estivesse com raiva da minha querida irmã do coração, Rosângela, e aí eu chegasse
e tivesse com raiva e não falasse. E vou guardando, e vou guardando, e vou guardando. Será que em algum momento Rosângela não perceberia que eu estou com raiva dela? Provavelmente porque o meu não verbal estaria denunciando a raiva que eu sinto. Eu poderia, por exemplo, começar a agir de forma tal que vai dando espetadinhas. Sabe aquelas espetadinhas malvadas, perversas, que quem está de longe nem percebe, mas eu sei que eu estou dando e ela vai sentindo. Muitos psicólogos vão chamar isso de agressividade passiva. É uma agressividade que não tem coragem de se mostrar de forma explícita, e aí vai fazendo umas puxadas de tapete. Sabe que muita gente que vive isso costuma fazer fofoca dos outros, fala mal pelas costas. A vontade de fazer algo com a raiva que sente é muito grande, mas ela não sabe, não tem nem coragem de se aproximar da pessoa que é o alvo daquela raiva e dizer. Mas então o que seria dizer? O que seria verbalizar? Eu chegaria para Rosângela e diria: Rosângela, você é uma pessoa malvada, uma pessoa perversa, você faz as coisas só para me machucar, e eu estou com muita raiva de você. O que vocês acham disso? Essa não é a melhor forma. Neurolinguisticamente falando, seria muito mais interessante, no momento de verbalizar o que se sente, que nós não nos apoiássemos em julgamentos negativos. Quando eu digo, você é uma pessoa perversa, malvada, e fez aquilo só para me ferir, isso é a verdade, gente? Isso não pode ser obrigatoriamente a verdade. Essa é uma interpretação. Esse é um julgamento meu. Eu estou lançando sobre ela julgamentos que vão fazendo com que a minha raiva saia, mas atinjam o outro de uma maneira pouco interessante. Sob o ponto de vista da comunicação, dentro dos pensamentos e conceitos e técnicas da programação neurolinguística, muito melhor seria se eu me aproximasse da Rosângela e, por exemplo, ela está sentada, eu estou sentado, eu estou em pé. Ela sentada, eu em pé, eu estou, por exemplo, numa condição diferente da dela, sob o ponto de vista da comunicação não verbal. Seria muito mais interessante que eu me sentasse ao lado dela, e assim nós estamos com um pouco mais de sintonia através da comunicação não verbal. Em vez de dizer, você é malvada, você é perversa, você fez algo só para me machucar, que eu não sei se é verdade, eu estou lançando feedbacks, eu estou lançando julgamentos para a identidade da pessoa. Quando eu começo algo com as palavras, você é, eu estou lançando um julgamento para a identidade. Seria muito melhor fazer diferente. Exemplo, Rosângela, quero falar com você sobre algo que aconteceu. E queria dizer que, quando você fez tal coisa, eu me senti triste, eu me senti com raiva, e eu gostaria de conversar com você sobre isso. Nessa fala, em nenhum momento eu joguei julgamento sobre ela, mas eu assumi aquilo que eu sinto. Quando você fez tal coisa, eu me senti assim. Nós somos donos das nossas emoções. Uma maneira muito interessante de conversarmos sobre aquilo que sentimos é assumir que a emoção é nossa. Ela pode ter feito algo que de repente ela nem se deu conta de que me atingiu. Aquilo que você fez foi para me machucar? Não. Tá a risada luminosa dela. Aí ela vai dizer assim: que besteira, menino. Juro que eu nem fazia ideia de que eu estava te atingindo quando eu fiz aquilo. E aí a gente pode conversar. Ou até ela diz: eu também estava com raiva de você e eu disse coisas das quais me arrependo. Vamos conversar mesmo a respeito disso? Sei lá. Mas eu não joguei julgamento sobre o outro ser humano, porque dentro desse outro ser humano eu não posso estar. Eu não posso saber o que acontece no coração dessa pessoa, na mente dessa pessoa.
Como eu posso dizer que esta pessoa é perversa e de que essa pessoa fez algo só para me ferir? Mas eu posso dizer da minha emoção e eu posso dizer, quando você fez tal coisa, quando você disse tal coisa, eu me senti assim. E isso pode ser uma grande abertura para um diálogo. Esse é um bom início para uma DR. Porque tem gente que vai guardando a raiva, vai guardando a raiva, vai guardando a raiva, e a raiva vai se monstrificando dentro da pessoa. E aí quando ela já está lá empurrada, crescendo nas sombras, tem um dia que essa raiva aflora. E aí quando ela aflora, você vai chegar com tudo e vai machucar muito a outra pessoa. Tem gente que tem raiva acumulada há 30 anos. Conhecem gente que acumula assim? Guarda, nunca fala sobre o assunto. Tem gente que até diz assim, não, a gente está até bem, não vamos nem tocar nesse assunto. E aí vai guardando, guardando, guardando. E aí tem muitas pessoas também que na hora em que explodem, são até pessoas muito educadas, refinadas, tranquilas, zen. Na hora em que elas saem do sério, descem do salto, armam um barraco, grita com o outro, faz julgamento, faz um bocado de besteira, ou seja, foi assaltada e sequestrada pela ira, essa pessoa diz, não fui eu estava fora de mim. Tem gente até que diz, eu estava fora de si, né? Eu estava fora de si, naquele momento eu estava fora de si, mas tudo bem, e vão culpar, sabe quem? Os próprios coitados dos obsessores. Não fui eu, foi um encosto, foi um obsessor que me persegue, que quer prejudicar minha vida com fulana, com fulano, e aí vem e baixa e perturba, e quando eu me dou conta, já fiz a besteira. Assuma na sua mão aquilo que você faz com a sua vida. Vamos deixar de terceirizar culpas e responsabilidades. Isso é uma doença. Eu gosto de brincar dizendo que isso é uma doença chamada TCR, terceirização das culpas e responsabilidades. Você adora passar para o outro a responsabilidade de algo que é seu. Então, para não ser assaltado e sequestrado pela ira, vamos começar a administrar com a nossa própria capacidade de lidar com isso, conversando, procurando ajuda. TR, o primeiro A da trama das emoções. Qual o que veio à mente de uma emoção básica humana? Tem amor e tem alegria. Vamos começar pela alegria? Há pessoas que dizem que a alegria não lhe visitou nessa encarnação. Eu só tenho coisa ruim, eu não tenho um momento de alegria. Mentira. Mentira. Por que mentira? Porque faz parte da vida de ser gente, a gente tem alegria. Pode ser apenas que essa pessoa, quando sente alegria, ela não nota, ela não valoriza, ela não observa, e ela vai também jogando para longe os eventos e as situações que poderiam mostrar a ela que ela também tem alegria na vida. Todos temos alegrias. São muito interessantes as orientações de filósofos do passado. Eu gosto muito de filósofos do helenismo, alguns deles como Epicuro de Samos, filósofo grego, 300, 400 anos antes de Cristo, que nos dizia que a vida, o sentido, aquilo que nos impulsiona a ter uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida feliz, é o prazer. Só que quem ouve isso, acha que Epicuro está orientando a gente a ser um desregrado, um alucinado. Na verdade não, Epicuro está nos ensinando a ter prazer e alegria no simples, nas coisas mais simples. Por exemplo, sinto calor, que alegria poder beber um gole d'água fresca, que alegria sentir que isso me dá um prazer maravilhoso. Estou me sentindo solitário, procuro uma pessoa amiga, sento-me ao lado, troco carinho, troco palavras, converso, lanço a minha vida, recebo a vida da outra pessoa. Que maravilha, que alegria, que prazer poder
compartilhar a vida com pessoas queridas. Epicuro dizia que uma vida bem vivida e uma vida feliz é aquela com menos dor e mais prazer. E esse prazer é encontrado no simples, sobretudo nas coisas que são básicas, necessárias e naturais, e nos amigos que nós podemos ter ao nosso lado. Pessoas amadas que possam estar ao nosso lado. Então, esse filósofo grego, chamado Epicuro, ele sugeria que nós não ficássemos bordando demais as condições para sermos felizes, que encontrássemos prazer nas coisas simples. E ele dizia também: os seres humanos não foram feitos para ter refeições sozinhos. Quem come sozinho é um cão ou um lobo, um leão, mas uma pessoa, um homem, uma mulher, deve desfrutar de companhia no momento em que faz suas refeições. Ele falou isso lá na Grécia de 300 anos antes de Cristo. Ele não sabia como é o nosso corre-corre no dia a dia de hoje, mas eu acredito que faz sentido pensar nisso, que fazer refeição sozinha é para os leões e os lobos, e que nós, enquanto gente, enquanto pessoas, deveríamos procurar, sempre que possível, o momento de fazer a refeição estar ao lado de pessoas com quem possamos trocar alguma alegria. Alegria é base da nossa vida também, mas não podemos ter uma cegueira em relação à dimensão negativa da alegria. Como poderia ser isso? Uma dimensão negativa, algo ruim em se ter alegria? Sim, quando ela te escraviza. Quando você se sente uma pessoa que se obriga a estar alegre o tempo todo. Quando aquele tezinho da tristeza surge e que se mostra uma tristeza real, você colocou na cabeça que a alegria tem que ser eterna e você atarracha um sorriso de plástico no rosto e vive assim, fazendo de conta, tendo máscaras sociais o tempo todo. Carl Gustav Jung, o grande criador da psicologia analítica, gostava de dizer que o ser humano tem a necessidade da confissão. O que ele quer dizer com isso? Que nós precisamos ter a capacidade de reunir na nossa vida alguns seres humanos para os quais nós mostremos quem nós somos por dentro. E por isso, quando estivermos com algum tipo de sombra emocional, alguma coisa negativa nesse sentido, que possamos nos aproximar dessa pessoa e dizer: olha, eu preciso falar com você, eu estou me sentindo assim, eu gostaria de ajuda. Ou seja, o ser humano necessita da confissão, necessita mostrar a sua sombra, para que ela não apareça causando terror na nossa vida. Além da alegria, o M da trama seria o M de qual emoção básica? Medo. Todos nós, humanos, temos medo no pacote. Medo de coisas as mais diversas. E lembrem que o medo também não é algo ruim. Ruim pode ser o que você faz com seu medo. Se esse medo se agiganta, transforma-se numa fobia. Se esse medo te paralisa, se esse medo leva você àquele outro tipo de inquietação da alma que nós falávamos ainda há pouco, o desespero, o medo que faz com que uma ansiedade se torne altamente paralisante na sua vida, aí esse medo está sendo mal direcionado, está sendo algo que te sequestra. Mas o medo pode ter, em algum momento, feito você salvar a vida, a sua vida. Se você está aqui hoje, quem sabe o medo já te salvou. Ai de nós se não sentirmos medo. Por exemplo, ai de nós se não sentirmos dor. Seria um bom exemplo, uma boa analogia. Dor não é uma coisa agradável de ser sentida, mas ela faz parte da nossa existência humana. Existem síndromes, uma síndrome em especial sobre a qual eu ouvi falar, que é uma síndrome que leva aquelas pessoas, muito rara, que leva as pessoas a não sentir dor alguma. E vocês não imaginam o que isso pode significar.
Por exemplo, muitas das pessoas que sofrem dessa síndrome não chegam a 10 anos de idade, 12 anos de idade. Porque, por exemplo, podem se machucar e, como não se sentem com dor alguma, esse machucado se infecciona. Ou ela tem até mesmo a possibilidade de cair, quebrar um osso e não se dá conta porque ela não tem dor. Ela morde a boca ou a língua e não trata porque não sente dor. Ela está com o dente apodrecido e não sente dor. Ela está com algum tipo de infecção interna e não sente dor. Imagine, aí a gente diz, puxa, então seria muito bom que nós abençoássemos as dores. Eu diria sim, abençoada a dor quando ela chega, porque talvez a nossa vida fosse muito pior sem ela, ou talvez a nossa vida nem existisse mais sem ela. Não vamos alimentá-la, não vamos provocá-la, mas se ela chegar, vamos procurar olhar para ela e cuidar dela, mas sempre abençoando tudo aquilo que nos chega. O medo é mais ou menos assim. Surgiu medo. Medo pode ser das mínimas coisas ou das coisas mais assustadoras. Hoje, por exemplo, seres humanos como nós que vivemos aqui no Brasil, temos medo de muita coisa quando vemos o futuro do nosso país. Temos medo de o que vai acontecer conosco. E eu gostaria muito que nós não fôssemos sequestrados por esse medo e levados para o terreno do desespero. Que nós pudéssemos respirar profundamente. Isso não significa obrigatoriamente que teremos esperança no sentido de esperar. Observe que muitos são os filósofos que vão dar chineladas na esperança, pois ela pode ser algo que nos acomoda. A esperança sendo vista como tudo vai dar certo um dia, tudo será maravilhoso mais tarde, tudo ficará bom. Se não deu certo ainda é porque não chegou ao final, pode fazer com que nós nos acomodemos. E seria muito interessante que pudéssemos respirar bem profundamente e perguntar: o que está na minha mão fazer? O que posso fazer? Em vez de dizer vou esperar, eu digo vou fazer, vou decidir, vou me empenhar, vou jogar energia nessa direção. Lembrem que medo, por exemplo, não é algo que vai existir na vida das pessoas corajosas. Digamos, melhor dizendo, tem gente que acha que quem é corajoso não sente medo. Não é assim. Quem é corajoso, sente, observa e enfrenta. Ser corajoso não significa ser isento dessa emoção humana que é o medo. Vamos olhar o medo que sentimos e vamos fazer algo de bom com ele. E por fim, o A de amor. Na trama, amor que pode ser emoção, pode ser sentimento. Alguns estudiosos de neurociência costumam dizer que a emoção está em nós. Quando nós percebemos e falamos e expressamos o que ela é, definimos o que ela é, aí ela se transforma em sentimento. Então, eu me sinto alegre na presença de alguém, já é a emoção do amor. Mas quando eu reconheço que esta outra pessoa é a fonte de onde parte a minha sensação de alegria, nesse momento, ao identificar de onde brota a minha alegria, eu estou percebendo que amo. Amar o mundo, amar as pessoas, amar a vida, eu sei onde está a fonte do meu amor. Eu sei de onde ela parte, e assim sendo, a trama das emoções básicas humanas vai se constituindo. E é muito interessante que nós possamos observar que existem inúmeras formas da gente começar a mexer nessas emoções e saber lidar com elas. Um dos grandes pensadores que eu gosto muito de estudar é um pensador estoico chamado Sêneca. Sêneca é um filósofo latino. Ele nasceu em Córdoba, na Espanha, quando a Espanha era, naquela época, ano de 4 antes de Cristo. A Espanha e muitas áreas, muitas regiões da Europa eram domínio
dos romanos. O Império Romano tomou conta daquilo tudo. E aí, Sêneca nasce em Córdoba, vai para Roma, e é em Roma que ele se constitui como um grande pensador do estoicismo. O estoicismo propõe determinados tipos de conduta que podem ser interessantes para nós administrarmos as nossas emoções e fugirmos dos sequestros que podem nos levar para a ira e para o desespero. Uma dessas orientações é: seja alguém que põe na vida uma pitadinha de pessimismo. Uma pitadinha de pessimismo. Sêneca costumava dizer às pessoas: se você for otimista o tempo todo, você estará refém da ira ou do desespero. O que é que ele quer dizer? Se você acha que tudo dará certo, que é o exagero do otimismo, você não se prepara. Você não se fortalece para uma situação difícil. Você pode, por exemplo, ser pego de surpresa diante de um infortúnio e você não vai ter nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de ajuda. Se você não tem ajuda e apoio, porque você estava sempre achando que tudo daria certo, porque você não fez um segundo plano, um plano B, porque você não tinha conseguido ajuda, porque você não tinha nem se preparado melhor para aquela jornada, você pode se dar muito mal na vida. E quando a coisa acontece, você diz: ah, como eu sou infeliz. Como eu sou infeliz. E é por isso que Sêneca nos diz: sorte é o casamento de oportunidade com preparo. Sorte é o casamento de oportunidade com preparo. Oportunidade, algo sobre o que você pode ser, não tenha muito poder. Surge ou não surge, mas preparo é algo sobre o que você tem poder. Eu posso me preparar, eu posso ler, estudar, me apoiar em ajuda de pessoas, eu posso me preparar para situações, aumentar a minha capacidade, a minha competência, porque aí quando a oportunidade chegar, eu estou preparado para enxergá-la, e eu a agarro. E aí alguém que está de fora vai dizer: ih, como esse aí é um sujeito de sorte, mas não sabe do meu preparo, não sabe que muitas vezes aquele sucesso que acontece do dia para a noite precisou de 10, 20 anos de preparação. Para o sucesso acontecer do dia para a noite, este ser precisou se preparar por muito tempo. Faz sentido, então, gente, para vocês? Quando nós falamos sobre a ajuda filosófica de um pensador como Sêneca, é possível que tenhamos da filosofia dele alguma ajuda para a nossa vida enquanto pessoas que pesquisamos a estrada espírita. Só um minutinho. 5. Então, como vamos fazer o fechamento agora, quando o professor, o palestrante diz que vai fazer o fechamento, gosta de ouvir um muxoxo da plateia. Aprendi com meu amigo Medrado, essa brincadeirinha. Eu vou até falar de novo. Ó, gente, já estou terminando, viu, a palestra. Essas demonstrações espontâneas sempre tocam fundo o meu coração. Muito obrigado. Mas como tudo na vida tem início, tem meio e tem fim, é importante que possamos agora nos encaminhar para o fechamento. Muito bem. Mais uma dica rápida do grande pensador estoico Sêneca é: prepare-se com exercícios de habituação. O que é que vem a ser isso? Sêneca dizia que nós podemos jogar na nossa vida algumas experiências deliberadas que nos desafiem. Então vamos imaginar, se você dorme sempre numa cama muito confortável, em algum momento da sua vida, permita-se dormir num sofá meia boca. Permita-se dormir num colchão que não seja muito legal. Ou seja, se você come muitas coisas saborosas e refinadas, em algum momento, faça um exercício de habituação que é comer alguma coisa não tão espetacular assim. Acostumando-se
colocando-se na posição de alguém que experimenta coisas menores do que aquelas com as quais está acostumado. E isso pode ser feito em diversas instâncias, para que você vá colocando na sua vida um saber prático relacionado com: eu não preciso estar sempre nas condições ideais, porque quando uma condição não ideal surge, eu já estou o quê? Preparado. Então eu não vou ser assaltado pela ira, não vou ser assaltado pelo desespero. Outra coisa interessante, ele sugere que nós façamos cenários de melhor hipótese na nossa mente e também cenários de pior hipótese. Como é isso? Nós costumamos pensar assim: estou com um empreendimento, estou buscando alguma coisa na minha vida e eu penso só como seria se tudo desse certo. Sêneca ensina que a gente pode também pensar se as coisas não derem certo. E dessa maneira você vai organizando a sua vida também, preparando-se para não ser assaltado pelo inusitado. São muitas as informações que podem ser trazidas para a nossa vida no hoje, desses pensadores do passado. Gosto muito de Epicuro, gosto muito de nosso queridíssimo Sêneca, e lembro que Paulo de Tarso, nas suas viagens diversas, numa delas ele foi a Atenas, e em Atenas ele teve contato com aqueles que eram os estudiosos ou os seguidores de Epicuro, que eram chamados os epicureus, e os seguidores do estoicismo, daqueles que aprenderam estoicismo com alguns estoicos do passado. Paulo foi influenciado por esses seres sábios da Grécia. Na Santa Escritura, na Bíblia, nos Evangelhos, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, lá em capítulo 17, capítulo 14, como é a fala de Paulo no Areópago com os epicureus, com os estoicos, e é como se tivesse ali registrado somente a influência de Paulo sobre aquelas pessoas, mas nós não observamos o quanto que essas pessoas influenciaram Paulo também, porque nas discussões dos gregos era muito comum que houvesse o debate, e todos falavam o que pensavam, e Paulo teve que ouvir também muita coisa daquela filosofia, e muito provavelmente muitas das coisas que o cristianismo adotou são coisas também que vieram de lá, do saber grego. E agora, amigos, fechando nessa experiência de verdade, uma das coisas que todos esses pensadores do passado nos alertam para sairmos da ideia da ira, para não sermos assaltados pelas emoções, para não sermos carregados pelo desespero, é não temer a morte. Observar a morte como uma realidade, observar a morte como nós vemos aqui nesta casa espírita, como apenas uma passagem, pode ser algo muito interessante para a nossa vida e pode servir para afastar a dor e o desespero e as emoções desencontradas. Há uma história que é narrada num livro chamado Código Penal Celeste, escrito por Newton Bonder, que é um rabino que gosto muito dos materiais dele, os livros dele são muito interessantes. Ele é o autor, por exemplo, de A Alma Imoral, que foi encenada pela esplendorosa atriz Clarice Nisquier, com um monólogo com o mesmo nome, A Alma Imoral. Newton Bonder é autor também desse livro, mas no livro Código Penal Celeste, ele fala sobre um rabino chamado Súcia. Súcia ensinava para todos os seus aprendizes, discípulos: não se desesperem com a morte. Para que tanto pavor, tanto medo? A morte chegará para todos nós, não pode nos apavorar. Que é isso? E ele ensinava isso para todos os seus aprendizes. Aí, Súcia envelhece, Súcia adoece e ele está às portas da morte. Está no seu leito, apavorado, morrendo de medo. Aí, os seus alunos dizem: mas mestre, como pode? Você ensinou para nós, para não nos desesperarmos com a morte, não nos apavorarmos, por que agora está assim, nesse desespero? Ele diz: não, espere, eu não estou desesperado nem apavorado com a morte, eu estou apavorado
com a pergunta. E os alunos ficaram intrigados. Com a pergunta, mestre? Como é isso? Sim, eu estou apavorado com a pergunta. É o seguinte: quando realmente o meu corpo morrer e eu sair dele, chegarei lá nas portas do céu. Um emissário celeste, então, representante do divino, olhará no fundo dos meus olhos e me perguntará: Súcia, por que em vida você não foi tão sábio quanto Salomão? Para essa pergunta, eu sei a resposta. Olharei com a maior tranquilidade do mundo para ele e direi: não fui tão sábio como Salomão, porque em vida eu não fui Salomão, eu fui Súcia. Ora, muito fácil. Aí ele me virá com outra pergunta: Súcia, por que você não foi tão bravo, valente, corajoso como Alexandre, o grande? Eu olharei para ele e também com muita tranquilidade direi: não fui tão corajoso, bravo como Alexandre o Grande, porque eu não fui em vida Alexandre o Grande, eu fui Súcia. Aí, nesse momento, ele olhará no fundo dos meus olhos e me perguntará: Súcia, por que você não foi Súcia? Por que você não foi o Súcia que você poderia ser? Por que você não foi você em sua plenitude? Súcia, por que você não foi Súcia? E é dessa pergunta, meus queridos, disse ele para os seus alunos, seguidores, é dessa pergunta que eu tenho medo. Essa história me toca profundamente, porque ela fala sobre nós aqui na vida. Em muitos momentos, por não olharmos quem nós somos, por termos medo, por termos desespero, por não aceitarmos os outros como são, ou por sermos empurrados para sermos iguais aos outros, nós estamos deixando de ser quem? Nós mesmos. E aí, quando chegarmos do outro lado, vai alguém chegar para nós e perguntar: por que você não foi você, miséria? Bastava você ser você. Seja o melhor você que você puder. Seja alguém que administra bem as suas emoções. Seja alguém que olha para si com amor e respeito. Seja alguém que olha para o outro com amor e respeito. Essas são formas muito boas de não sermos sequestrados pela ira e pelo desespero. Muitíssimo obrigado a todas e a todos. Muitíssimo obrigado. Um prazer estar com vocês. Obrigado. E queria dizer também que muitas coisas a respeito desses temas eu tenho colocado lá no Instagram. Se vocês quiserem nos acompanhar no Instagram, basta procurar lá Cal Mascarenhas, tá bom? Cal com K-A-U, beleza? Muito obrigado.